E a Bíblia diz que no versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2: que veio a palavra de Deus. Entenda, a única palavra que cura, a única palavra que liberta, a única palavra que transforma é a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando fala no versículo 2: que veio no deserto a palavra de Deus a João. O pregador não tem que pregar o que quer. O pregador não tem que pregar o que o povo quer ouvir. O pregador, como João Batista, deve pregar a palavra de Deus. A sabedoria, o conhecimento e a palavra de homens não tem poder nenhum de levar uma pessoa para se libertar do pecado, para levar uma pessoa a se converter à salvação em Jesus Cristo. Só a palavra de Deus tem o poder. E às vezes nós se encontramos no dia de hoje, os pregadores pregando, fazendo tudo, e às vezes se esquecendo do fundamento, que é a palavra de Deus. Eu e você não temos que inventar, não temos que criar, não temos que inovar. Nós só temos que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai tocar na tua vida e te curar. A palavra de Deus vai te converter do pecado. A palavra de Deus vai te salvar e te levar para o reino dos céus. Nós não temos que ir em lugar nenhum buscar nada que não seja a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que saem da sua casa para buscar a revelação. Tem pessoas que saem da sua casa para ver um show de louvor. Tem pessoas que saem da sua casa por um propósito, mas poucos saem da tua casa falando: hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas a base de tudo para ter a transformação, a cura, a libertação é a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus e vivemos, nós começamos a ver o poder de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não vos prego com sabedoria de homens, mas eu vos prego com o poder de Deus. E Paulo era um homem muito inteligente. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores teóricos e teólogos da época, renomado Gamaliel. Mas ele entendia que o único conhecimento que tinha o poder de salvar o povo dos seus pecados e dar a vida com abundância na terra, e entregar a salvação por vir, o único conhecimento é a palavra de Deus. Pode passar anos, pode teorias dos cientistas serem refutadas, mas a palavra de Deus permanece sendo infalível e a nossa única regra de fé e salvação do cristão. Nós não temos que ir atrás de moda, nós não temos que ir atrás de teorias, de inovações, mas nós temos que nos contentar com a palavra de Deus. E quantas igrejas mais o povo não se contenta com a palavra de Deus? Ela quer tudo.
menos a palavra de Deus. Quando realmente uma igreja prega a palavra de Deus, muitos não querem estar. Por quê? Porque rejeitam a palavra. E o Filho de Deus, mas você fala, pastor, as pessoas estão indo na igreja e rejeitando a palavra, porque o que elas vão buscar não é a palavra, não é a Deus, mas é por ela mesma. E muitos homens estão em cima do altar, entregando o que as pessoas querem receber. Mas o Senhor, Ele alicerçou essa igreja, esse ministério, até o dia que Deus permitir, para nós ensinarmos ao povo que o único meio de termos salvação, de sermos curados, de sermos libertos, de a nossa vida ser restaurada, a nossa casa ser restaurada, é através da palavra do Senhor. Versículo 3, a Bíblia diz: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se apanharão, e toda a carne verá salvação. A Bíblia diz que Isaías já havia profetizado no Antigo Testamento, referente que um homem levaria e pregaria o arrependimento. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele disse que um homem se levantaria e prepararia um caminho para a vinda de Jesus, e esse era João Batista. E foi isto que aconteceu. João Batista, ele percorreu toda a terra, e ele pregava qual evangelho? O evangelho do arrependimento e salvação. Ele pregava o perdão dos pecados, ele pregava o batismo, ele pregava que as pessoas teriam que sair dos seus pecados e ter uma vida santa diante do Senhor. A pregação que leva um homem ao arrependimento e à salvação não é sabedoria de homens, não é conhecimento, mas vem de Deus. É só nós abrirmos a palavra, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia também diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Senhor, ele está sendo muito objetivo nessa palavra, dizendo que nós temos que meditar na palavra dele de dia e de noite. A palavra está dizendo que eu e você temos que buscar a palavra dele, não só buscar, mas viver. Porque olha a pregação de João Batista, era que nós deveríamos se arrepender dos nossos pecados, e nós deveríamos ter uma vida com Deus. E nós temos que pensar nisso. Será que não tem coisas que nós deveríamos nos arrepender e voltar a Cristo? Aquele que não é batizado, será que não tem que se batizar? Aquele que não está vivendo uma vida santa, se santificando na presença de Deus, será que não tem que se santificar? No versículo 7, João Batista fala um pouco o que ele pregava. Olha a pregação de João Batista no versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
2: frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filhos de Abraão. Diga glória a Deus. João Batista usou palavras duras. As pessoas queriam ser batizadas, ele chamou de víboras. Tanto aqueles fariseus, aqueles escribas, mas estava todo mundo ouvindo. Óbvio que aquela palavra não era destinada aos cristãos, mas todos ouviram aquele evangelho. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e não suportam ouvir uma palavra dura, não suportam ouvir uma correção, não suportam ouvir uma exortação? João Batista pregou esse evangelho. E a pregação nossa tem que nos confrontar. A melhor pregação é aquela que nos coloca na parede, a ser um cristão melhor, a ser um filho de Deus. O evangelho é para isso, para nos tirar da posição de criatura e nos tornarmos um filho de Deus. Ninguém gosta de correção. Ninguém gosta de receber umas palmadas, mas a correção serve para ensinar, e o Evangelho vai te confrontar hoje, para que você sirva a Deus e se posicione, e seja um homem e uma mulher de Deus. O Evangelho está nos confrontando, para sermos pessoas que são filhos de Deus, e recebem verdadeiramente Jesus, e não vivem uma vida de aparência. Logo após João Batista dizer isso, ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Em outras palavras, ele diz: o que te tornam vocês pessoas salvas para entrar no reino de Deus? Aí eu lanço essa pergunta para você: por que você acha que você é salvo? O que você tem que te torna uma pessoa salva? A Bíblia, João Batista fez essa pergunta e logo ele corrigiu e disse: não venha vocês dizer que seu pai é Abraão, porque eles falavam: como eu sou filho de Abraão, a descendência dele me dá autoridade para ser salvo. Ele falou: não, Abraão é Abraão. Não venham vocês dizer. Tem pessoas que falam: meu pai é pastor, minha mãe é evangelista, é do grupo de oração. Não, é você e Deus. E aí ele até disse que Deus suscitaria das pedras filhos de Abraão. Por que ele disse isso? Todos aqueles que tiverem fé, que nem Abraão teve, torna-se filho de Abraão. Mesmo que você não tenha uma descendência nobre, mesmo que você não venha numa casa de cristão, a palavra está dizendo que se você crer como Abraão creu em Deus, você se torna um filho de Deus, e você é salvo. E todo mundo ficou se questionando: o que nós devemos fazer para sermos salvos? João Batista respondeu no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que ele diz: que ele produz frutos, obras, práticas dignas de arrependimento. Você pode crer que você está salvo a partir do momento que você produzir frutos, práticas diárias que demonstram o seu arrependimento e verdadeira conversão. Não é que eu e você vamos ser salvos por obras, não. Porque a salvação é mediante a graça, é um dom gratuito de Deus. Mas aí vem, qual que é a marca de uma pessoa salva?
pessoa salva é as práticas, as obras que demonstram que ela se arrependeu da velha criatura. Ali ele estava dizendo: não adianta vocês falar que são cristãos, não adianta vocês se batizarem. Depois que vocês receberam Jesus, vocês vão ter que ter práticas, atitudes, frutos que demonstram que realmente você é uma pessoa que se arrependeu. A palavra está dizendo que nós temos que demonstrar que realmente nós se arrependemos. Aí o publicano falou: eu quero te batizar, o que eu tenho que fazer? João Batista disse: não cobre mais do que é devido. Ele mostrou que o crente, aquele que é salvo, ele muda práticas, ele muda atitudes. Ele não é mais aquela velha criatura, mas ele é uma pessoa que se arrependeu, e os frutos dela mostram que ela se arrependeu. Não adianta chegar e falar para o pastor: pastor, eu me arrependi, pastor, eu mudei. Não é a boca, são as suas práticas, são as suas atitudes diárias. E o João Batista declarou que a marca de uma pessoa que é salva é as suas obras, é os seus frutos. Isso demonstra que ela é uma pessoa salva. Não é que você não vai errar mais, não vai pecar mais, se você é perfeito, não. Mas as pessoas estão enxergando que você luta dia e noite para viver o Evangelho. Que você luta dia e noite para ser uma pessoa que é um cristão reto, um homem justo, uma mulher justa. O Senhor está dizendo: você quer saber se realmente você está salva? Se você é uma pessoa salva, olha como são as suas práticas, olha como é a tua conduta, olha quais são os seus frutos, e através disso você vai saber se você realmente se arrependeu das velhas práticas e se tornou uma nova criatura, ou se ainda você continua sendo a mesma criatura. Tem pessoas que entram na igreja, mas elas não se arrependem. Ela traz as práticas do mundo para dentro da igreja, ela traz os costumes do mundo para dentro da igreja. Isso significa que ela não se arrependeu. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: você tem que se arrepender de tudo aquilo que você deixou para trás, e de hoje para frente ser uma criatura que anda em comunhão, em santificação com Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Se coloque agora de pé diante da presença do Senhor, e você vai falar com Deus. Você vai pedir a Deus para que Ele te ajude a você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Que você seja uma pessoa que anda em comunhão com o Senhor, que se afasta do mal, que mude as suas atitudes que devem ser mudadas, mude vocabulário que deve ser mudado, mude posicionamentos que não são de um cristão. Começa a dizer: Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e que somos dependentes do Senhor, e sozinho nós não conseguiremos. Mas eu creio, Pai, que se o Senhor nessa noite vier com teu Espírito e tocar na vida dessa pessoa, tocar na minha vida, nós conseguiremos, porque a tua palavra assim diz: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos ouvindo o teu Evangelho, a tua palavra, mas a base da libertação e da restauração é o Filho de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Liberta hoje aquele que está cativo no pecado. Liberta hoje, Senhor, a pessoa que está num vício. Liberta hoje, Senhor, dos maus pensamentos. Liberta hoje das más práticas e nos torna um filho de Deus. Todo aquele que crê, diga eu creio, diga amém e graças a Deus.